Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Gerson Convida. E neste ano de 2026, já estamos no nosso segundo programa. E hoje a convidada especial é a Viviane Carvalho, a Viviane da Única Cosméticos e Acessórios aqui em Goiânia. Viviane, que eu a conheço já há muitos anos e hoje vai nos dar a oportunidade de contar um pouco da sua história. Uma história de beleza, uma história de saúde e uma história de vencedora. Não é isso, Viviane? Olá. Olá. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, né, por esse convite. Para mim é uma honra, né, poder contar um pouquinho da minha história, poder ajudar as pessoas, né, contribuir de alguma forma com as experiências que eu já tive. Legal, Viviane. Você é uma empresária, vamos dizer, uma empresária de sucesso aqui em Goiabiri, através da Única, que completou já 10 anos agora no ano passado, não é isso? Sim, a Única nasceu em 2015, né? E no ano passado completou 10 anos. E Uma é, história linda. e é uma história de sucesso, né? Começou numa loja pequena e hoje já é uma grande loja em Goiabiri. Sim, começou bem pequena e hoje já é uma loja assim muito conhecida, né? Grande, ampla. É uma história de sucesso, Tá graças a certo. Deus. E a Única é uma sociedade, é a Viviane, a Patrícia e a Silvia. Sim, sim. A Única, eu tenho 50% da Única, 25% é da Patrícia e 25% da Silvia. E é bacana essa sociedade, três Sim, mulheres sim, aí trabalhando no negócio. sim, sim. Sim, é sempre, é muito dinâmico, né? É sempre um aprendizado, né? Agora, você está no mundo de uma loja de cosméticos, né? Sim. Mas você já tem muitos anos nessa área. Como é que... Conta um pouco do início da sua história com essa área de cosméticos e acessórios. Olha, eu comecei a minha história nessa área de cosméticos na Sempre Viva. A maioria do pessoal deve lembrar da Sempre Viva, né? Na Sempre Viva eu fiquei 18 anos. E, nossa, eu tenho muita gratidão por esse tempo de Sempre Viva. Lá na Sempre Viva, eu cursei licenciatura plena em ciências pela UEM, então eu sou professora. Eu fiz 2 pós-graduação nesses 18 anos. Depois, eu fiz farmácia, eu sou farmacêutica. E, assim, eu fiz muitos cursos na área da beleza, dentro da Sempre Viva. Então, assim, foram 18 anos. E aí, quando eu fui trabalhar na área de farmácia, as pessoas vinham me procurar e falar e perguntavam. Às vezes era muito interessante, porque eu ia em algum outro comércio e aí quando eu chegava lá, a pessoa começava a me perguntar coisas que do meu trabalho lá da Sempre Viva, mesmo tendo saído da Sempre Viva. Então foi aí que surgiu a Única. Então, assim, a minha história na área de beleza, ela tem muitos anos. Ela, olha, 28 anos, né? 30 anos praticamente. Tá certo. Agora é uma área que a gente vê que se busca muito, né, Viviane? Mesmo no momento de recessão, vamos dizer assim, as pessoas ainda procuram, porque faz a pessoa se sentir bem. É bacana, eu acredito que para você como comerciante, fazer com que as pessoas possam se produzir e se sentir felizes, não é isso? Gerson, é bem interessante essa sua colocação, porque eu já trabalhei como farmacêutica na parte de dispensação, né? No balcão da farmácia, propriamente dito, né? E assim, não se compara a satisfação de você vender um cosmético, algo voltado para a beleza, sabe? Vender medicamento, tem muitas pessoas que têm essa aptidão, que têm essa realização em trabalhar com medicamentos, e eu admiro muito. Mas, no meu caso, eu trabalhando na área de dispensação, eu não sinto a felicidade que eu sinto quando eu vejo as pessoas mais bonitas,
quando eu vendo um cosmético, quando eu vejo as meninas atendendo, sabe? Assim, é muito gratificante. E é um comércio que faz com que a pessoa se sinta bem, né, Viviane? A pessoa, de repente, chega na loja e fala, estou com um problema no cabelo e quero melhorar esse cabelo. E, de repente, você tem o produto ali que vai mudar a vida dessa pessoa. Exatamente. Tanto na transformação, quanto assim, às vezes você pode perceber, se você está um pouco mais deprimido, chateado, aí você toma um bom banho, e fica cheiroso. Gente, isso muda o seu dia. O cheirinho gostoso, assim, sabe? Colorir o rosto. Então, assim, isso aí ajuda e muito as pessoas na autoestima, a conviver melhor, a ter mais alegria, né? Mais satisfação em viver. Tem algum exemplo de pessoas que realmente você pode contar para a gente? Que falam, chegou na loja de um jeito e em poucos dias a transformação aconteceu. Dá para lembrar de algum caso, alguns fatos assim que são marcantes aí na sua vida, nesse aspecto de mudei, sou diferente, estou mais bonita? Tem muitos casos assim que a pessoa voltava transformada, quase irreconhecível, né? Porque a pessoa fazia um antes e depois, assim, sabe? Igual esses que a gente vê no Insta, vê no Face, é muito, muito interessante. Assim, tem muitos que me vêm à memória da pessoa mudar o cabelo, mas tem algo muito interessante que uma pessoa que mora aqui na cidade ficou um tempo fora e depois voltou. E quando eles voltaram, eles falaram que perceberam que as pessoas estavam muito mais bonitas da cidade. Isso me marcou muito. Falou assim, nossa, como as pessoas em Goiorê estão mais bonitas, estão mais... os cabelos, elas estão mais tratadas, mais cuidadas, sabe? E isso aí me marcou muito, porque eu pensei assim, gente, eu estou contribuindo para essa beleza da cidade, digamos assim, né? Que legal, Viviane. Isso é bacana até para a gente dizer. O pessoal de Goiânia é pessoal bonito, né? Sim. Pessoal bonito. E tem a única Olha, lá eu ajudo. que ajuda você a ficar mais bonito. Mas eu falei que você trabalha com 2 sócias, né? E você tem que tomar decisões. Como é que é essa questão da empresa com mulheres trabalhando, né? São 3 mulheres que são sócias da empresa, na hora de tomar a decisão? A força das 3 mulheres contribui para isso? Tem alguma dificuldade? Você até, de repente, pode pensar assim, mas se tivesse um homem aqui para estar ajudando... Isso acontece no dia a dia ou não, Viviane? Gerson, tem algo muito interessante, que é assim, a gente tem um alinhamento. Então, esse alinhamento, ele contribui muito. Então, quando a gente vai conversar sobre assuntos mais delicados, assuntos que tem que tomar uma decisão que exige um pouco mais de atenção, né? Então, assim, como a gente tem um alinhamento assim de objetivos, de posicionamento, isso é muito mais fácil. Então, até hoje, as coisas estão funcionando muito bem, estão tendo muito sucesso. Eu acredito que graças a esses princípios, sabe? Esses valores que nós temos muito bem consolidados. E, assim, somos 3 sócias e nós trabalhamos entre muitas mulheres. E todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem família. Ninguém é uma máquina, né, desconectada do seu mundo pessoal. Então, assim, administrar tudo isso é sempre um grande desafio. Então, às vezes, pode ser que agora esteja tudo bem, mas aí, daqui um pouquinho, já muda completamente a situação, aí já tem uma situação nova para ser cuidada, para ser tratada, sabe? São novos desafios. A Única hoje trabalha com quantos profissionais? Gerson, nós somos em 15. 15 pessoas dentro da loja? 15 pessoas, 15 famílias, diretamente, né? Então, diretamente, que sai o salário da Única, são 15 pessoas. Porém, tem a parte indireta,
que são entregadores, prestadores de serviço. Então, assim, se a gente pensar em todo o ecossistema de uma empresa, vai muito além das 15 famílias, né? Então, assim, é até muita responsabilidade, né? A gente tem que sempre pedir muito a Deus sabedoria, né? Porque, assim, é muito abrangente, né? São muitas pessoas envolvidas nisso tudo. Você falou que você é farmacêutica. Você Sim. é professora formada também através da UEM aqui em Goiuri. Sim. Mas você tem uma experiência também que pode contar para a gente de uma outra empresa que a Viviane é a proprietária e que é uma empresa que faz sucesso já há alguns anos. Talvez não seja tão famosa quanto a Única, mas tem uma história aí, que é a Vivere, que é uma empresa que trabalha com semijoias. É isso? Conta para a gente isso aí. Sim, sim. Eu tenho a Vivere, né? A Vivere tem um nome muito engraçado, que é uma mistura de Viviane e Goiuerê. Porque eu gosto muito da nossa cidade, sabe? Então, Vivere. E a Vivere, ela nasceu antes da Única. Então, assim, a Vivere é mais velha. E a Vivere, ela teve um crescimento muito grande, porém, a Vivere, ela precisa de muita dedicação, porque as vendedoras eram de toda a região. Chegou um momento assim que tinha muitas vendedoras, né? E aí começou a entrar meio em confronto com a Única, porque muita energia para a Única, muita energia para Vivere. E aí eu enxuguei um pouco o leque de vendedoras. A Vivere hoje tem menos vendedoras, mas continua com uma excelente qualidade nas peças, que são banhadas a ouro, né? E, assim, temos vendedoras aqui na cidade, tem Vivere na Única, né? E tem Vivere em várias cidades aqui da região também. E é uma empresa goiuverense também. Goiuverense também. Você tem os produtos que você manda para a região, tem as vendedoras aí que fazem o casa a casa, né? Sim. E tem também na loja lá para vender. Então, já é um outro produto que faz parte, então, da vida da Viviane. Sim, sim. Olha que beleza, né? Tem em Rancho Alegre, em loja em Rancho Alegre, tem em várias localidades. Olha, nós estamos falando com uma empresária realmente de sucesso e que dedica a sua vida ao empreendedorismo, né? E a fazer com que a cidade possa oferecer oportunidades, como ela mesma já disse. Vivere, né? O Vive da Viviane e o Herê de Goiuerê. Legal, gosta da cidade e faz aí da sua vida um momento como empresária. A Viviane é casada. Sim, com o Ricardo. Ricardo. Tem uma filha que chama Rafaela, é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho dessa história da família? Vamos falar assim. Há quanto tempo que você é casada já com o meu amigo Ricardo Amaral? Com o Ricardo, a gente está junto há 15 anos. 15 anos? Que bacana. Bastante tempo. E tem uma filha que é a Rafaela. Sim, tem a Rafaela. A Rafaela tem 8 anos, né? A Rafaela é uma criança especial, né? E, assim, foi o maior desafio da minha vida. Maior desafio? A Rafaela. Olha aí, a Rafaela, então, é uma menina, tem 8 anos e é uma criança especial. Sim, ela tem síndrome de Down. Síndrome de Down. Conta um pouco dessa história, Viviane, porque, de repente, uma empresária vivendo no mundo dos negócios e, de repente, aparece vamos dizer assim, um problema na vida, mas talvez não seja o problema, seja a grande solução para a vida pessoal, não é isso? Gerson, assim, a nossa vida, eu acredito assim que às vezes ela é quebrada, sabe? E quando eu tive a Rafaela, eu me vi em uma dessas situações quebrada, porque assim, eu sempre amei criança e eu sempre quis ser mãe. E quando eu estava grávida da Rafaela, assim, foi algo assim maravilhoso. Porém, quando a Rafaela nasceu e a gente... quando eu olhei para ela, mesmo tendo um dilema no hospital, porque o Apgar dela foi 9, 10, então aí os médicos se dividiram entre tem ou não tem síndrome de Down. Quando eu olhei para ela, eu pensei, ela tem síndrome de Down. Assim, não preciso nem
nem do exame, sabe? Né? Mas teve que fazer e O tal. olhar de mãe já percebendo que Sim. ela era uma criança especial. Sim, Gerson. E eu me vi, assim, quebrada. Porque assim, sem chão, sabe? Tem muitas pessoas que elas não se permitem, sabe? E às vezes elas até mascaram isso, mas eu não. Eu quebrei, eu fui pro pó, eu chorei. Assim, isso não pode ser confundido com rejeição, sabe? De forma alguma. O amor de mãe, quando uma criança nasce, o amor é fora do normal, é um pedacinho da gente, né? E a Rafaela, assim, ela veio e, assim, veio muito sofrimento nos primeiros dias também. Tem um caso interessante que eu vou te contar, e vou contar para quem está ouvindo também, que quando a Rafaela nasceu, eu fiquei muito revoltada. E, às vezes, tem uma pessoa que me ajuda em casa, que é maravilhosa. Desde quando a Rafaela nasceu, eu ia levar ela para a casa dela e passava por alguns lugares assim onde tinham muitas crianças carentes, sabe? E eu via aquele monte de criança brincando na rua, sabe? Muito, muito humilde, pobre, suja, sabe? E aí eu pensava assim, meu Deus, como que o senhor... Olha quanta criança super esperta, saudável. Olha, e eu com a Rafaela, né? Tipo assim, a Rafaela com síndrome de Down. E a Rafaela, a Rafaela estava com poucos dias de vida, bebezinho. E isso me marcou muito, essa cena, eu passando, né? Nesses lugares. E tinha um lugar lá que tinha muita criança brincando na rua, crianças muito pequenas. E aí eu passei lá, acho que mais umas 2 vezes, e tive esse mesmo pensamento, essa mesma... Mas, meu Deus, por que isso aconteceu comigo, né? E aí, Gerson, passou-se, eu acredito que umas 2, 3 semanas, e eu já tinha chorado tudo que tinha que chorar, né? Já tinha... E eu já estava assim, já tinha abraçado a causa. E aí eu passei por aquele mesmo lugar, onde eu estava indo levar a Cristina embora, e eu olhei aquelas crianças todas sujas lá brincando, e eu pensei assim, meu Deus, muito obrigado porque o senhor deu a Rafaela para mim, porque ela não está ali brincando suja, no perigo, sem amor, sem atenção, né? Porque crianças na rua mesmo, sabe? E assim, naquele momento, eu percebi que eu estava curada daquele, sabe, daquela tristeza, daquele período, né, de choro. E eu agradeci muito a Deus porque ele tinha me dado a Rafaela, porque a Rafaela estava comigo na minha casa. Ele não te deu um problema, ele deu um presente. Ele me deu um presente. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não deixou a mãe dessas crianças ter a Rafaela, né? Porque a Rafaela, ela está comigo, ela vai ser muito cuidada, ela vai ser protegida, né? Então, assim, essa história, ela ilustra muito bem, sabe, esse período, né? Que eu acredito que muitas mães passam, porque hoje está muito frequente, né? As crianças especiais, é um mundo que eu não conhecia e hoje eu estou conhecendo mais. 2 aspectos que eu gostaria que você comentasse. O primeiro, na confiança em Deus. Eu sempre conheço a Viviane há muito tempo e essa palavra de colocar na mão do Senhor as nossas vidas, que eu sempre vi a Viviane falando, Sim. E com entusiasmo, eu gostaria que você falasse, então, desse presente que Deus te deu, que é a Rafaela. Né? Nesse sentido, assim, de que a presença de Deus na vida da Viviane. Olha, e o outro lado, só completando aqui, o outro lado é justamente esse, né? Uma criança especial, que exemplo que você pode dar para as pessoas que estão ao seu lado, e são muitas mulheres, né? Só na loja são 15, e mais a vida no dia a dia. Esses 2 aspectos, Viviane. Sim. Olha, eu acredito que o segredo de tudo na vida de qualquer pessoa é colocar Deus acima de tudo, assim, Deus à frente de tudo, né? Então, isso sempre foi muito sólido na minha vida, esse relacionamento com Deus.
quando eu contei essa história, que eu andava e via as crianças, eu conversava com Deus como se fosse o meu melhor amigo. O meu pai, com todo o respeito, mas o meu melhor amigo também. Então, assim, eu sempre tive um relacionamento muito grande com Deus, sabe? Então, assim, então, diante de todas essas batalhas, esses desafios, né, esses presentes mesmo que foi... porque até você entender que aquilo é um presente, que aquilo é algo que Deus deu especial para você, você tem algumas perguntas, você tem alguns questionamentos, algumas revoltas. E eu acredito que tudo isso faz parte de um processo até de mais intimidade com Deus. Então, assim, essa parte, aí eu acredito hoje que o maior ensinamento que eu tive de Deus diretamente para mim foi através da vida da Rafaela. Esse grande desafio. A Rafaela é um milagre, porque, assim, ela é assim, maravilhosa. Mãe coruja, né? Mãe Já coruja, viu, né? mãe coruja. Então, assim, eu vejo os milagres na Rafaela, assim, no dia a dia. Coisas simples, Gerson. Às vezes é escrever o nome, é acertar as cores, é contar até 20, sabe? Assim, mas que são pequenas conquistas, mas quem é uma mãe especial sabe do que eu estou falando. É uma vitória muito grande. Até assim me emociona um pouco, porque assim, gente, só quem é mãe sabe da emoção de uma conquista assim de um filho. É algo assim fantástico. Se for um filho especial, então, olha, é uma mega cena. E essa experiência, então, de ter essa criança especial, a Rafaela especial na sua vida, como é que é para os negócios e também para essa convivência com outras mulheres, Viviane? Olha, com certeza me trouxe muito quebrantamento e me trouxe uma pessoa assim mais compreensiva, mais humana, sabe? É, mais altruísta. Então, assim, eu cresci muito, até nos relacionamentos, sabe? Até me colocando mesmo no lugar do outro, porque nós temos lá na loja várias mães de 3, mães de 2, mães de 1. É, então, assim, quando você lida com mulheres que têm as suas famílias, que têm as suas lutas, criança ficando doente, criança dando problema na escola, criança que caiu e se machucou, sabe? Adolescente que está dando problema. Então, assim, você tem muito mais empatia, sabe? Parece assim que aí Deus já me treinou para poder conversar, ajudar, sabe? Essa experiência de ser mãe de uma criança especial, uma criança que precisa, de repente, de uma atenção maior, né? Qual que é a participação aí no dia a dia do marido, né? O marido também tem que fazer parte dessa história, porque, afinal de contas, a filha a Rafaela não é só da Viviane, é também do Sim. Ricardo. Como é que é essa convivência familiar aí? O Ricardo, ele abraçou a causa desde o dia que a Rafaela nasceu, assim. E eu baqueei muito, como eu falei agora, eu chorei. E eu vi o Ricardo sempre firme, sabe? E sempre, assim, otimista. E tem um caso muito engraçado, Gerson, que eu pensava assim, eu não posso fazer o que todo mundo faz para não ter o que todo mundo tem. Ou seja, deixar a Rafaela aí, né? Então, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que estudar. E eu descobri um médico bam em São Paulo. Quando a Rafaela tinha 4 meses, eu liguei implorando para ele fazer uma consulta na Rafaela. Ele aparece no Fantástico, ele dá muita entrevista, até a nível internacional. E era muito cara essa consulta. E o Ricardo falou assim, Vivi, mas precisa disso?
Não, precisa, Ricardo, precisa e tal. Mas o Ricardo sempre apoiando tudo. E aí nós fomos para essa consulta em São Paulo. A Rafaela tinha 4 meses. Olha, gastamos tanto, porque assim, para ir de avião, de última hora, uma consulta caríssima, né? Mas nós fomos. E eu lembro, Jéssica, que eu chorei a consulta inteira. Foi uma consulta às 10 horas da noite. E eu chorando, né? Porque assim, eu ainda chorava muito quando falava sobre a Rafaela. E ele firme lá. E conversando com o médico e tal. E apoiando, sabe? E aí, depois ainda ele falou, eu fui porque você quis. Porque para mim, tá tudo bem. Vai dar tudo certo com a Rafaela. Então, essa confiança do Ricardo, sabe, com a Rafaela, nossa, foi sempre um combustível essencial. E eles são um grude, Gerson, é até engraçado, sabe? Porque, assim, eu falo que tem que fazer DNA da mãe, sabe? Porque ela é a cara do pai, né? Então, assim, o Ricardo realmente é muito importante. Olha que bacana, que história, né, gente? Olha, estamos conversando aqui com a Viviane Carvalho, a Viviane lá da Única. Agora, nesses 10 anos de Única, teve alguns momentos difíceis na vida também naquela loja, hein? De repente, chegava lá na loja, tá... Cadê a Viviane? Não, a Viviane não está na loja hoje. Ah, mas cadê a Viviane? A Viviane está fora. E, de repente, a gente descobre que a Viviane está com uma doença que chamou atenção. Você teve um problema de câncer também, não é isso, Viviane? Sim, Gerson. Em 2024, fazendo um exame de rotina, porque hoje em dia, quando se fala em câncer, as pessoas já pensam em câncer de mama, né? Que é o mais conhecido, né? Que é o que tem maior incidência. E realmente, fazendo um exame de rotina, o médico ocasionalmente falou assim, vou dar uma olhada na sua tireoide. E ele viu que tinha um nódulo suspeito na tireoide. E aí, ele falou assim, vamos encaminhar para fazer um exame e tal. E aí, eu fiz uma biópsia, né? O tumor, ele ficava atrás das cordas vocais, então teve aí um risco, né, de perder a fala. E aí, fui fazer a cirurgia e tal, fiz o tratamento, né, com rádio, mas eu tive um câncer de tireoide em 2024. E tirei 16 linfonodos também. Dos 16, tinha metástase em 2 linfonodos, né? E com tratamento, tudo, eu estou curada. Para honra e glória de Deus, estou curada. Mas é uma batalha. Quando se fala em câncer, é uma batalha. E é uma dificuldade enorme, né? Porque você, de repente, se vê com câncer. Sim, Gerson. A gente perde o chão. Quem teve câncer sabe do que eu estou falando. Quando você ouve a palavra câncer, você perde o chão. Parece que você acabou de receber uma sentença de morte. E isso abala emocionalmente muito. Assim, não tem como falar que não abala, porque abala. Mas, como nós conversamos, com Deus à frente, né, com muita fé, família também, né? É muito importante. E a Rafaela também me dava um combustível a mais, né, nessa luta. Eu estou curada. Olha que bênção, gente. A gente está conversando com a Viviane e a gente imagina que trabalhar numa loja de beleza é só beleza, mas tem as dificuldades também, né, Viviane? Gerson, às vezes a gente vê as pessoas e a gente olha muito superficialmente para elas, né? E acha, nossa, a vida dela é um mar de rosas, né? Nossa. E às vezes você nem imagina as dificuldades que a pessoa atravessa. Mas, assim, tudo gera um crescimento, uma experiência, né? Então, assim, cada pessoa tem uma história única. Cada pessoa tem uma história única e nós estamos conversando com a Viviane da Única.
Vou voltar a falar do comércio, porque eu acho que é importante você, como empresária, também dar algumas dicas para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Cada um tem a sua empresa, tem a empresa de diversos tamanhos, né? E diversas atividades. Mas nesta área de cosméticos, né, a gente sabe que tem sempre novidades. Mas um desafio grande hoje é essa questão da venda através da internet. E eu sei que a Única tem utilizado, através das redes sociais, também a venda dos seus produtos. Como é que você prepara tudo isso aí de vender através da internet, né? Tem as influenciadoras, como é que você trabalha isso, Viviane? Sim, Gerson, assim, isso aí é algo assim que hoje tá dominando o mercado, né? Então, assim, é algo que tem sempre que ser explorado, seja qual for o tamanho do comércio, seja qual for o ramo de atividade, é, vende mais quem é mais conhecido, né? Então, é, a gente sempre tem as influenciadoras, né? Sempre tem trabalho com influenciadoras. Tem uma pessoa que cuida só desses canais, né? Então, assim, é algo que eu acredito que o comerciante hoje ele não pode deixar de estar com essa parte ativa. E isso representa uma importante fatia, né, dos seus clientes na Única. Com certeza, com Você certeza. usa mais para divulgar novos produtos? O que você usa mais através aí das redes sociais para apresentar a Única? O que tem lá na loja? O que você está vendendo? Praticamente, Gerson, é para que as pessoas conheçam os produtos. Porque muitas vezes você tem a necessidade daquele produto, mas às vezes você não sabe que você tem aquela necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para vocês. Você está com o cabelo arrepiado. Aquilo te incomoda. Mas às vezes você não se ligou que tem um creme que você vai passar e que vai tirar o arrepiado do seu cabelo. Então, funciona muito para esse público. Ó, de repente você está com a unha fraca, tem aquele produto que vai fortalecer as suas unhas. Você está com a pele ressecada, então tem aquele produto certo que vai hidratar a sua pele. Então, você usa das redes sociais para divulgar isso. Exatamente. Também, né? Também, né? Agora, a gente sabe também que tem muitos clientes hoje que preferem o vegano, preferem o natural. Como é que você também trabalha isso? Também divulga nas redes sociais? Também, Gerson. E isso aí é algo que está crescendo também muito. Tem uma geração vindo aí que ela está muito preocupada com o meio ambiente, com os animais, com a composição dos produtos. As pessoas estão se voltando muito mais para a saúde também hoje, né? Hoje a gente vê uma fatia enorme de pessoas que estão indo para a academia cedo. Tem muito adolescente frequentando a academia. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, as pessoas estão se preocupando com a saúde mais cedo, né? Então, tem que ter produtos para atender todos esses públicos, né? Legal. Agora, eu sei também que a internet passa a ser um concorrente. Com certeza. A venda hoje através do e-commerce, né? E-commerce, né? E-commerce. É muito grande. Qual que é o desafio da empresa para concorrer com essa fatia aí hoje? Olha, Gerson, isso aí é algo assim que realmente é uma pulguinha que vem incomodando. Mas a gente tem que aproveitar para fazer desse limão uma limonada, né? Então, capacitar cada vez mais o pessoal que trabalha com conhecimento, porque, querendo ou não, você compra algo pela internet sem ter aquela assessoria, aquela pessoa que te ajuda a definir qual o melhor produto, né? O que é melhor para você. E também, assim, a gente conta com a experiência. Porque você compra algo pela internet,
principalmente no ramo de cosmético, você não sente um cheiro, você não, muitas vezes não experimenta, e a gente tem muitos testers. Então, assim, a experiência conta muito. Então, todos esses são pontos a nosso favor, né? Então, a loja física, você acha que tem essa força, né? Tem. Do experimentar, do sentir, de estar próximo ali do cliente, né? Sim, do imediatismo também. Certo, Porque certo. muitas vezes você não pode esperar, né? Então, por isso que a gente tem tantos produtos, né? Olha que bacana. Então, tá aí, olha, a lição que a Viviane está passando para você, comerciante, para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Agora, tem muita novidade no mercado, né? E você Muita. tem que estar ligada também nas novas tendências, no que tem de novo. O que nesses últimos tempos aí tem aparecido de novidade nessa área de perfumaria, cosméticos? Fala pra gente. Gerson, olha, assim, é uma constância, é uma rapidez que é até interessante. Vem uma coleção de esmalte, aí daqui um pouco já vem outra. Então, assim, é tudo muito rápido. Mas, assim, se for para destacar de algo que deu uma mudada, eu vou falar sobre os perfumes árabes. Porque até pouco tempo atrás, até uns 2 anos atrás, não se ouvia falar muito sobre eles. E eles, assim, têm um excelente custo-benefício. O perfume importado, ele é muito, assim, ele é conhecido por ser muito caro, né? São fantásticos, fragrâncias fenomenais, mas eles, assim, são de um valor mais alto. E o mercado agora foi invadido pelos perfumes árabes, que têm uma ótima fragrância, uma ótima durabilidade e um preço muito acessível. Então, assim, nós vendemos Natura, Boticário, os perfumes importados, algumas outras marcas nacionais que vêm crescendo também, como Ciclo, mas os perfumes árabes, assim, eles chegaram para ficar. Eles são, assim, eu acredito que uma das coisas mais marcantes agora nesse último ano. Então, os perfumes árabes hoje é a grande novidade nessa área de perfumaria e cosméticos. Sim, É isso? sim. Então, tá bom. Eu queria que você falasse também com os profissionais que trabalham na área de beleza. O pessoal que trabalha aí nos salões de beleza, né? Na manicure, na pedicure, naquela que faz os penteados. Como é que é a relação da Única, da sua empresa, com esses profissionais? Olha, eles são grandes parceiros. Assim, nós precisamos deles e eu acredito que eles também precisem da gente, né? Dos nossos produtos. E, assim, é uma parceria muito preciosa para a gente, sabe? Porque através deles também nós conseguimos chegar aos outros clientes, né? E, assim, antes era assim, até maior a venda para esses profissionais. Agora já ficou um pouco mais restrita, porque também o mercado ficou um pouco mais restrito, mas, assim, ainda são grandes parceiros. Legal, legal. Então, fica aqui o nosso abraço também para os profissionais de beleza aí, que E são muito clientes da obrigado. Única, né? Muito obrigado pela parceria. Agora, nós estamos iniciando um novo ano. Quais são os projetos aí da Viviane, da Única, da Vivere, né? Para este ano novo, Viviane? Olha, pessoal, eu tenho buscado, depois do acontecimento desse câncer em 2024, buscado a parte de saúde. E, para mim, assim, fazer atividade física sempre foi algo assim bem, deixava sempre para uma última opção, né? Então, vai aí também uma dica para você que tem deixado de cuidar da saúde, que em 2026 você tenha isso como prioridade. Então, assim, é muito importante. Todos os médicos foram unânimes, tem que começar a fazer atividade física. Então, cuidar da saúde é um dos meus objetivos para 2026.
também capacitar mais todas as pessoas da Única. Capacitar, isso aí eu já até conversei com alguns dos colaboradores, buscar mais capacitação na área de colorimetria, que é a parte de pintura de cabelo, parte dos produtos mesmo, tratamento capilar, sabe? Então, um dos objetivos para 2026 seria buscar essa capacitação também. E em casa a gente tem alguns objetivos também lá com a Rafaela, né? Alfabetização, finalizar, né? Porque já está assim, bem encaminhada, mas ainda tem algumas coisas com a Rafaela. Então, assim, sempre tem os micro-objetivos para os macros, né? Então, assim, a gente começa por objetivos pequenos, né? Para poder chegar nos maiores. Tá certo. E você faz isso, você está escrevendo isso para chegar no final do ano e ticar cobrar, eles, né? Verificar se realmente foram cumpridos. Sim. Legal, Viviane. Olha, foi um prazer tê-la aqui com a gente, contar um pouco da sua história, falar um pouco da Rafaela, falar bastante da Única, né, que é uma empresa de sucesso aqui em Goiuri, falar da Vivere, né, que é uma empresa que não é tão conhecida, talvez da minha parte, né, mas muita gente conhece a Vivere, que é uma linha de semijoias que você encontra também lá na Única e com as vendedoras aí da região. Então, Viviane, muito obrigado e eu queria deixar à disposição aqui para que você possa deixar uma mensagem para os nossos internautas e também para uma grande parte que é cliente da Única. Olha, eu vou deixar uma mensagem que fala a respeito de um vaso muito valioso que ele foi quebrado. E quando ele foi quebrado, ele perdeu valor, né? Porque quando você quebra algo, por mais precioso que ele seja, ele perde o valor. Mas que... eu não lembro direito a história agora, mas aí fala que o sábio mandou consertar na China e ele veio todo grampeado. Veio mais horrível do que o que foi, né? E aí o sábio falou, não, vou mandar para o Japão. E ele foi no Japão e esse vaso, ele foi todo soldado em ouro. Então, ele ficou muito mais valioso, ele ficou muito mais interessante, ele ficou um vaso único, né? Então, na nossa vida, cada um de nós vamos ser quebrados. Terão momentos que você vai ser despedaçado, que você vai perder um pedaço. Mas deixa Deus soldar isso em ouro, sabe? Para que você seja muito mais valioso, para que as suas feridas, para que esse processo, ele te dê mais valor, mais significado, sabe? Então, assim, é essa mensagem que eu quero deixar para você, que você deixe ser soldado por ouro mesmo, sabe? Para que você ainda fique mais lindo. Porque tem tanta gente que passa por algumas experiências e vai ficando mais amargo, vai ficando mais... Então, que você seja mais valoroso ainda, que você seja mais único ainda. Tá certo. Viviane, muito obrigado. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Foi uma satisfação imensa conhecer um pouco mais da história da Viviane e que ela realmente, olha, foi quebrada, mas foi soldada com ouro. Está cada dia melhor. Parabéns, parabéns, sucesso. E para você que nos acompanhou, não esqueça aí de compartilhar esse nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.